Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora porque você vai assistir essa aula de termoquímica, parte 5, entropia e energia livre. Logicamente que entropia e energia livre, ela está dentro do assunto de termodinâmica. Eu poderia colocar dentro do assunto de termodinâmica, eu vou gravar essas aulas, mas eu resolvi colocar como sendo a quinta parte, né? Porque muitos livros trazem essa parte aí dentro de termoquímica, nos livros de química, certo? Então, depois que a gente acabar aqui de estudar tudo sobre entropia e energia livre, você vai ter condições de identificar se a reação é espontânea ou não. Então, Sandrão, o que é entropia? Entropia é um conceito da termodinâmica. Desculpa, eu vou até diminuir aqui para ficar mais ou menos o tamanho. É um conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas de um sistema físico. Entropia é uma grandeza termodinâmica representada na física pela letra S. Do mesmo jeito que a entalpia é representada por um H, a entropia é representada pela letra S. E de acordo com a lei da termodinâmica, quanto maior a desordem de um sistema, maior será a sua entropia. O primeiro princípio foi escrito por esse rapaz aqui, ó, Thompson e Berthelot, certo? O princípio deles diz o seguinte: dentro de um conjunto de reações químicas possíveis, ocorrerá primeiro espontaneamente aquele que for exotérmica. Por que eles acreditavam que uma reação poderia ser uma reação espontânea, uma reação exotérmica? Porque se você analisar uma reação exotérmica é aquela que libera calor, certo? Ela libera calor. Lógico, se ela libera calor, ela tem o quê? Ela tem menos energia, certo? Então ela tem produtos menos energéticos. Ela tem produtos menos energéticos, certo? E se ela tem produtos menos energéticos, a gente já sabe disso. Eles são o quê? Isso mesmo, eles são mais estáveis. Certo? Que é uma tendência, isso aqui, logicamente, isso aqui é uma tendência na natureza, certo? É uma tendência da natureza. Certo, meus amados? Ok? Certo? Uma tendência... desculpa aí a minha falha gramatical aqui. Que como eu sou ansiosão, eu já estou pensando o que eu vou falar depois. Tendência da... Deixa eu ver se dá para escrever aqui tudo. Tendência da natureza. Então, tudo na natureza ela procura um lugar de maior estabilidade porque ela tem menos energia. Então, a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: as reações espontâneas ocorrem com o aumento da entropia. Essa é a segunda lei da termoquímica. Rudolf Claus escreveu: entropia é a medida da desordem de um sistema. E eu sei que às vezes não fica muito claro para o aluno como compreender o aumento ou a diminuição de desordem, de entropia, né?
Mas eu já quero fazer uma observação para você aqui, muito importante. Observação do tio Sandrão, que é o seguinte. Não é a entalpia sozinha que garante a espontaneidade da reação, certo? Então você já escreve aí que não é a entalpia sozinha que garante a espontaneidade da reação, certo? Beleza, meus amados? Então não é só a entalpia não, ok? A gente vai estudar, fazer a relação de entalpia e entropia aqui e você vai ver que tem outros fatores. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Fatores que alteram a entropia. Por exemplo, se você, por exemplo, aumentar a temperatura. Então, vamos lá. Se você aumentar a temperatura. Se você aumentar a temperatura, logo você vai aumentar a entropia, certo? Lógico, o aumento da temperatura, ele agita as partículas, né? Se você vai aumentando a temperatura, as partículas vão ficando mais agitadas, então você vai aumentando a desordem dessas partículas, certo? Mudança de fase. Qual é a fase em que as partículas estão mais organizadas, né? Qual é a fase que as partículas estão mais organizadas? Sólido, né? Então, olha só. A entropia do sólido é menor que a entropia do líquido, que é menor que a entropia do gás ou do vapor, né? Porque no estado gasoso é onde há maior desordem entre as partículas. No estado sólido elas estão mais juntas, mais organizadas do que no estado líquido. E no estado líquido estão mais organizadas que do estado gasoso. Esse S é entropia, certo, galera? Então, qual o estado físico de maior desordem? O estado gasoso. A expansão de um gás também aumenta a entropia, né? Por exemplo, se você comprimir um gás ou se você passar um gás de um lugar para o outro, por exemplo, vamos supor que você tenha, vou fazer aqui no cantinho para a gente, para você ter uma ideia. Vamos supor que você tenha um recipiente aqui, eles estão ligados por uma torneira, certo? Beleza? E de um lado eu tenha um determinado gás, deixa eu aumentar aqui a bolinha do... Pronto. De um lado eu tenho um determinado gás, certo? Do outro eu estou só aumentando aqui a bolinha para ficar... Do outro eu tenho outro gás. Quando você abrir a torneira, o que é que vai acontecer? Esses gases vão se misturar. Concorda comigo? Então, quando você abrir essa torneirinha aí, meu amigão, vai haver uma desordem. Concorda comigo? Os gases vão se misturar, né? Os gases vão ficar do lado, os gases vermelhinhos aqui, ó, vão ficar de um lado, os gases lilás aí vão ficar do outro lado. Então você tem uma desordem. Eles não vão ficar todos num lado só, isso não vai acontecer, bem organizadozinhos, isso não vai acontecer, certo? Então a expansão, ou você comprimir um gás, né? Se você começar a diminuir o espaço do gás aqui, ó, se você começar
Aí eu vou começar aqui a diminuir o espaço. Vai diminuir o espaço, vai diminuir o espaço. Lógico que esse vai começar a se concentrar do lado de cá e vai aumentar a desordem. Então a expansão ou compressão de um gás aumenta a desordem das partículas, certo? Misturas de substâncias, né? Você quando mistura duas substâncias, você aumenta a entropia do sistema. Lógico. Por quê? Vamos supor que você misture aí a água e álcool, por exemplo. Água e álcool. Quando elas estavam em substâncias puras, a água, as moléculas de água e as moléculas de álcool, cada um no seu recipiente, elas estavam mais organizadas, né? Elas estavam com as suas atrações intermoleculares organizadas. Quando você misturou as duas, agora você tem uma desordem, você tem misturas de umas substâncias, você desorganizou o sistema que estava organizado. Então, uma mistura de substâncias também aumenta a entropia, certo? Desorganizar as moléculas de uma mistura, elas são desorganizadas. Letra E, dissolução de um sólido em um líquido. Quando você coloca um sólido em um líquido, você também aumenta a entropia dela, certo? Por exemplo, quando você bota um sal ou um açúcar em água, né? Vamos botar aqui quando você bota o NaCl em água, por exemplo, né? O NaCl, ele estava organizado no seu retículo cristalino, né, como um açúcar. E quando você colocou ele em água, o que é que você provocou? A desordem, houve a dissolução, né? E se houve a dissolução, você provocou uma desordem nas partículas, ok? Ao contrário disso, eu tenho a cristalização de um sólido, né? Quando ele começa a cristalizar no fundo, ele volta a se organizar. E aí você tem uma diminuição da entropia, ou seja, você tem uma diminuição da desordem. Ok? Outro fator que também aumenta a entropia é a alteração dos números de partículas de um sistema. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol. Somando aqui no reagente e somando os produtos, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 2 mols. O aumento de partículas aumenta a entropia. Então, quanto maior o número de partículas num sistema, maior é a desordem, certo? Então, você já coloca aí, ó. Quanto maior, certo? O número de partículas num sistema, maior é a entropia desse sistema. Então, olha só, eu tinha aqui 1 mol de carbonato de cálcio e agora eu tenho 2 mols de duas substâncias. Então, houve uma desorganização, ok? As moléculas aqui estavam bem organizadas no formato, formando uma única molécula, e agora eu tenho as moléculas. Eu tenho o mesmo recipiente, houve uma decomposição aí do carbonato de cálcio, e ele se decompôs em 2 outras moléculas, então houve uma desordem. É a mesma coisa quando eu pego 2 salas de aula, faltou um professor, né? Aí o colégio junta as turmas, né? Lógico, se você tem uma turma com um número de alunos e você tem outra turma com um número de alunos, aqui é um hipotético, né? Quando você junta as duas em uma única sala, você acabou aumentando a desordem, né? Você acabou, naturalmente, vai haver uma desordem do sistema, né? Ok? Lógico, isso aqui é um exemplo hipotético. Mas, quimicamente falando, quanto maior o número de partículas, maior a desordem do sistema. Você aumenta a desordem do sistema. E o último aqui,
passagem de calor de um corpo mais quente para um mais frio. Olha só, você tem aqui, vamos supor que você tem uma barra de ferro, certo? Essa barra de ferro, ela está quente, certo? Isso aqui é uma barrinha de ferro. E aqui do outro lado eu tenho outra barra de ferro. Só que essa barra de ferro, ela está fria. O que acontece se você aproximar as duas? O que vai acontecer? Se você aproximar as duas barrinhas, concorda comigo? O calor de uma barra vai passar para outra, concorda comigo? Né? Você tem aqui uma barra quente e a outra fria, né? O calor dessa vai passar para essa aqui, não vai? E aí você aumentou a desordem. Lógico que depois de um certo tempo, né? Depois de um certo tempo, a temperatura entre elas será a mesma, certo? Beleza? Depois de um certo tempo, a temperatura vai ser a mesma. Mas quando você junta um corpo quente com um corpo frio e há essa transferência de calor, você desorganizou o sistema, né? Agitou as partículas. Beleza? Ok? Certo? Por que, Sandrão? Para ser mais claro. Por quê? Porque antes a energia que estava concentrada no corpo mais quente e agora vai ser distribuído homogeneamente, né, para todo o sistema. Então, você teve uma distribuição de energia e você teve uma desordem das partículas, né? Beleza? Então, o aumento de energia aumenta a desordem das partículas. Certo? Ok, meus amados? Então a gente volta falando daqui a pouco sobre a entropia das substâncias que já são conhecidas. Ok?